Na tarde do dia 6 de janeiro de 2021, a cidade de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos, protagonizou cenas de destruição. É que enquanto o Congresso do país realizava uma sessão confirmando o resultado das eleições presidenciais do ano anterior, oficializando Joe Biden como novo chefe de Estado, centenas de apoiadores do então presidente e candidato derrotado, Donald Trump, marcharam em direção ao Capitólio, a sede do Congresso, e invadiram o edifício, não reconhecendo o resultado das eleições. Além de interromper a sessão, os invasores geraram dano ao patrimônio público, destruindo uma série de objetos dentro do Capitólio. Coincidentemente ou não, o Brasil passaria por algo muito parecido pouco tempo depois. Mais especificamente, 2 anos e 2 dias depois. Na data de 8 de janeiro de 2023, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aliado político de Trump e o candidato derrotado das eleições de 2022, invadiram não só o Congresso, como as sedes do Executivo e do Judiciário, também alegando que as eleições foram inválidas. Os milhares de bolsonaristas não aceitaram que Luiz Inácio Lula da Silva era o novo presidente e, mais uma vez, fizeram o mundo ver cenas de destruição desenfreada de prédios governamentais, dessa vez em Brasília. O paralelo entre Brasil e Estados Unidos não para por aí. Tanto Trump quanto Bolsonaro, que governaram seus países por exatamente um mandato, enfrentaram uma série de problemas com a justiça após deixarem a presidência. Mas enquanto o Jair Bolsonaro foi declarado inelegível por 8 anos pelo Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, Donald Trump dispara como favorito para ser o candidato republicano nas eleições dos Estados Unidos, que vão ocorrer no dia 5 de novembro de 2024. No Brasil nós tivemos aí o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, condenado e, obviamente, aí impedido de participar das próximas eleições. Aqui nos Estados Unidos nós não tivemos ainda essa situação com o ex-presidente Donald Trump e nós tivemos ainda 2 pontos que são extremamente importantes aqui, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que nós temos outros partidos, mas os 2 partidos mais fortes são os republicanos e os democratas. Quando você divide isso, fica praticamente empatado dentro dos Estados Unidos, com uma pequena vantagem para os democratas em alguns momentos dessa questão eleitoral, mas nós vemos também que nós temos aqui muitos outros concorrentes que participam dessas prévias, ou seja, tanto democratas quanto republicanos vão indicar um concorrente apenas para as eleições finais. E hoje, dentro dos Estados Unidos, nós tínhamos 5 concorrentes, né, da área dos republicanos, e esses republicanos estão retirando as suas candidaturas. Ou seja, nós já tivemos 2 candidaturas republicanas retiradas, ou seja, para não competir com o ex-presidente Donald Trump. A primeira foi o Mike Pence, que foi o vice-presidente do Donald Trump, e a segunda agora foi o atual governador da Flórida, que resolveu retirar sua candidatura para apoiar o Donald Trump. Então nós temos 2 cenários totalmente diferentes e sim, Donald Trump pode sim participar dessas eleições até agora, porque não há nenhuma decisão judicial contra isso, e ele possivelmente vai ganhar essas eleições, porque ele tem sim um grande número de eleitorado e, além disso, o presidente Biden está com uma desaprovação recorde nos Estados Unidos. Apesar de enfrentar 9 processos judiciais, 4 desses sendo criminais e que podem condená-lo, Trump pode continuar concorrendo, como reforçou Daniel Toledo. Inclusive, até se for declarado culpado, ele ainda pode concorrer, já que a Constituição dos Estados Unidos prevê poucos requisitos para elegibilidade presidencial. Basta ter 35 anos, ser cidadão americano, nascido no país e ter vivido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos da sua vida. Então não, a Constituição não coloca limitações com base em histórico criminal e apenas uma decisão da Suprema Corte poderia tirá-lo da corrida presidencial. Algumas autoridades eleitorais do país, no entanto, avaliam que Trump estaria inelegível para ocupar o cargo por conta da seção 3 da 14ª emenda da Constituição, que desqualifica cidadãos que, depois de jurar obedecer à Constituição, abre aspas, se engajaram em insurreição ou rebelião, fecha aspas. Basicamente, uma série de cortes estaduais e regionais argumentam que a postura de Trump antes das invasões ao Capitólio, cometida pelos apoiadores dele, estariam na lógica desse texto. Só para exemplificar, em dezembro, a Suprema Corte do Estado do Colorado o declarou inelegível. Já a Secretaria de Estado da Califórnia, um estado que historicamente não vota no partido de Trump,
permite que ele concorra à presidência. Make America great again. We're going to do it. We're going to make it greater than ever before. Já a situação no Brasil pode ser considerada menos complexa. No dia 30 de junho de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos, contando a partir das eleições de 2022. Depois, no dia 31 de outubro do mesmo ano, o tribunal declarou ele inelegível por 8 anos novamente. Mas as punições não acumulam, então Bolsonaro seguiu estando inelegível até 2030. Ou seja, apesar das inevitáveis comparações entre Brasil e Estados Unidos, judicialmente Trump pode concorrer e Bolsonaro não, pelas diferenças nas leis e regras eleitorais dos países. Primeiro é preciso ter em mente que a situação do Brasil e dos Estados Unidos ela é bastante distinta no que tange às normas aplicáveis, né? Então, as normas que vão dizer se uma pessoa tem ou não o direito a se candidatar no Brasil, elas são totalmente diferentes das normas que vigem nos Estados Unidos. Assim como a autoridade encarregada da aplicação dessas normas também é diferente. Então, no caso do Brasil, a gente tem já uma autoridade consolidada há décadas, né, que é a Justiça Eleitoral, que existe desde a década de 30. Então, essa autoridade vem aplicando aí desde 1932, o primeiro Código Eleitoral, até o Código atual de 1965, também confirmada essa competência da Justiça Eleitoral pela Constituição de 88. Então, esse órgão, já tratando aqui especificamente do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse órgão julgou 2 ações onde foi alegado contra o ex-presidente a prática do abuso de poder político e também de uma conduta vedada a agentes públicos em campanha, que é um tipo de ilícito eleitoral, né, que visa aí proteger, né, as eleições e a igualdade contra o uso da máquina administrativa. Então, no último ano, agora em 2023, 2 dessas ações foram julgadas. A primeira delas, que culminou com a declaração de inelegibilidade do ex-presidente, tratou sobre, né, a famosa reunião com os embaixadores. Então, se reconheceu ali que houve, né, o uso da estrutura governamental, seja da estrutura física, seja do prestígio, seja da estrutura de comunicação, para difundir uma plataforma que seria eleitoral do candidato, não uma questão institucional da presidência da República. E, posteriormente, também uma outra ação, né, trouxe mais uma condenação e também uma declaração de inelegibilidade do ex-presidente em razão também do desvirtuamento das comemorações do 7 de setembro, que teriam ali também sido utilizadas essas comemorações para impulsionar a sua candidatura, né? Neste último caso, também culminou na inelegibilidade do candidato a vice-presidente, o Walter Braga Neto. Então, em razão dessas 2 condenações, atualmente, né, hoje, pode-se dizer que está inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que, interpostos os recursos, né, competentes, cabíveis à época, os recursos ainda serão analisados e essa questão pode ser revertida. Mas, né, na data de hoje, o que se pode dizer é que, em razão, inclusive, de 2 condenações, precisaria reverter as 2 condenações, está o ex-presidente inelegível. Deu para entender um pouco melhor porque Trump pode se candidatar e Bolsonaro não? A gente espera que sim. Se você gostou do vídeo, não deixe de seguir o canal do Metrópolis aqui no YouTube e acessar o portal metrópolis.com. Até logo!